Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Linux Entrevista. Dessa vez eu estou aqui com o Cícero, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, é uma honra poder compartilhar com vocês um pouco de informação. A gente vai falar muito sobre o Blender hoje, modelagem em 3D, um desses programas que a gente estava falando agora há pouquinho, né? Um desses programas que está disponível para Linux desde sempre. A galera sabe que existe, sabe que é potente, mas não sabe muito utilizar, não tem muito conhecimento de causa, né? Pois é, geralmente acontece isso, mas a gente vai estar sanando aí algumas dúvidas e fluxionando essas pessoas, né? Compartilhando aí alguns links para elas poderem ter acesso a esse conhecimento da forma mais tranquila possível. Bacana, bacana. Todos os links de referências que a gente for falando aqui no vídeo, vocês vão encontrar na descrição aqui desse vídeo, só dá uma olhadinha aí embaixo. Cícero, para começar, então, acho nada melhor do que explicar quem é você exatamente, né? Nem todo mundo te conhece, apesar de você ter bastante renome aí na área. Então, conta para a galera aí, quem é o Cícero? Então, meu nome é Cícero André da Costa Moraes, é um nome gigante, então eu suprimi para Cícero Moraes. E, bem, trabalho com computação gráfica, faço parte da equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal, sou vice-coordenador. Sou acadêmico honorário da Expofolk, que é um nome gigante, eu esqueci parte dele, mas é uma associação de odontologia legal do Peru. Sou 3D designer do ArcTeam, que é um grupo de estudos antropológicos e arqueológicos da Itália. Sou professor da faculdade FACIP, de Sinop, professor de computação gráfica, né? E um entusiasta do software livre, do Blender e do compartilhamento de informação. Caramba, que currículo, hein? Vou colocar no meu currículo que eu já entrevistei você, eu acho isso sim. Eu vou colocar no meu, eu já fui entrevistado por você, com certeza. Bom, Cícero, cara, eu já vi, assim, você apareceu na TV, inclusive, né, por causa dos seus projetos e tudo mais, assim. Uhum. Eu gostaria que você falasse, para dar um pouco mais de know-how aí para a galera, quais são alguns dos seus principais projetos, o que te trouxe um pouco mais de notoriedade aí nesse meio? Sim, antes de explicar os projetos, eu só vou explanar, né, como que eu atuo no 3D. Eu não atuo em uma área muito específica, eu atuo em vários campos. Como autodidata, eu sempre foquei em compreender os conceitos, as abstrações que envolvem a computação gráfica. E a partir do momento que você estuda os conceitos, você consegue adaptar esse conhecimento, né, esses conceitos, para áreas bem diferentes, que aparentemente não tinha nada a ver uma com a outra. Então eu comecei a trabalhar, né, com 3D para fazer a modelagem voltada à arquitetura. Depois eu passei a trabalhar no campo da publicidade, né, mas a minha paixão sempre foi arqueologia, essa coisa de perícia, né? E aí eu passei a trabalhar com esse grupo de pesquisas arqueológicas ArcTeam. Então, inicialmente, a gente fazia reconstrução de castelos antigos, passei a trabalhar com antropologia forense, né, na reconstrução facial, através da reconstrução facial, e, ultimamente, também tenho trabalhado na confecção de próteses para animais, né, junto ao pessoal da medicina veterinária, e atualmente a gente está desenvolvendo agora uns projetos para fazer próteses para humanos. Logo, logo a gente vai ter novidade, ainda não tenho muito material, mas daqui a algumas semanas vai estar saindo aí uma matéria explanando melhor. Bom, eu vou intercalar aqui algumas questões que eu tenho com algumas questões que você aí que está assistindo, vocês, né, deixaram lá no nosso grupo no Facebook, beleza, Cícero? Perfeito. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver, né, com a nossa entrevista aqui, com o nosso vídeo, do Ken Crowley. Ele faz uma pergunta bem simples, o que vem a ser o Blender? O que é o Blender? Então, é até um pouco difícil responder isso, é igual aquelas perguntas, né, o que é cultura, o que é história. Chega até a ser confuso responder, mas o Blender, basicamente, ele é um software de modelagem e animação 3D, mas também ele funciona como um editor de vídeo, né, ele tem essa característica, essa possibilidade. Você também pode usar ele como para pintura digital, para confecção de shaders, para confecção de texturas. Enfim, é uma possibilidade grande de você trabalhar nele e em conjunto com outros programas. Então, dizer que o Blender é só para modelagem e animação 3D limita um pouco, né, as possibilidades que você tem através desse software. Ele é uma engine para jogos também, se eu não me engano, não é? Também. Exatamente isso. Inclusive, junto aos meus alunos, a gente está desenvolvendo um joguinho, né, através da Game Engine dele. Legal. Que é bem então, o Blender é meio que um negócio assim, um canivete suíço, né, para um monte de coisas.
Exatamente. Só que ele tem uma característica, ele é muito forte em alguns aspectos, por exemplo, animação, modelagem, né, e alguns outros parâmetros, algumas outras áreas, ele é bem simples, é só para resolver o problema, para você não sair dele. Por exemplo, o Blender ele tem um mecanismo para você traquear cenas, para você juntar uma cena real com objetos tridimensionais. E é bem simples, não tem nada assim de fantástico como esses outros softwares que provêm também essa tecnologia, mas ajuda bastante. Nessa questão também de pintura digital, de edição de vídeo, você não precisa sair do programa para fazer esses trabalhos, certo? Claro, se você precisar fazer uma coisa muito sofisticada, você vai ter que sair, né? Mas na maioria dos casos aí, o pessoal que trabalha com publicidade, com modelagem arquitetônica, e até mesmo o meu trabalho, reconstrução facial, confecção de próteses, eu nunca precisei sair muito dele. Uhum. Bom, eu posso dizer assim que acho que é uma opinião meio que geral, né? Às vezes por questão de falta de conhecimento, quase com toda certeza, me incluo até nesse grupo, inclusive, as pessoas acham o Blender um pouco complicado, a interface diferente, essas coisas assim. E eu, particularmente, já tentei usar o Blender para algumas coisas, mas como eu não trabalho diretamente com a área, eu não me forcei demais a utilizar ele. Eu estava com a intenção de utilizar ele para editar vídeo, a princípio, aqui para o canal, alguma coisa assim, só que ele não se mostrou, sob o meu ponto de vista, tão prático quanto o Kdenlive, por exemplo. Então, eu acabei utilizando um outro software para isso. Mas o que te levou a utilizar o Blender, né? Porque tem vários programas de modelagem 3D no mercado, e alguns até com mais renome do que o Blender, não necessariamente com mais potência técnica do que ele, mas com nome, simplesmente nome, né? O que te fez escolher o Blender? Então, mais ou menos em 2004, eu já trabalhava profissionalmente com modelagem, né, de maquetes eletrônicas, mas eu usava programas que não tinham assim, uma licença efetiva, né? Se você me entende. Se é que você me entende. Tapa-olho assim. Pois é por aí. E aí eu me sentia mal, porque quando você trabalha com informática, você sabe que, enfim, é sempre bom estar legalizado, é sempre bom fazer as coisas certinho. Mas fora essa questão de ser legalizado ou não, né, eu sempre gostei muito de ter acesso à parte mais básica, assim, digamos assim, o baixo nível, né, da programação. E os programas, o próprio Windows, o 3D Studio Max, não permitiam isso. Até não é uma crítica a esses sistemas que são muito bons, eles funcionam e tal. Só que a minha característica de abordar os programas, a forma com que eu gosto de trabalhar, não era compatível com o que eles tinham a me oferecer. Então eu passei a utilizar o Linux, porque eu gostava muito de ter o controle da situação, de poder modificar, aquela coisa de experimental. Eu gosto muito dessa questão experimental, de você testar novos programas, de você poder compilar, essa coisa toda. E aí eu passei a utilizar, inicialmente por esses motivos, né? Por estar utilizando uma coisa que fosse legal, que eu podia utilizar sem medo, que eu tivesse controle, mas no decorrer do tempo eu passei a utilizar porque é bom mesmo, né? Não troquei mais. Ele foi se tornando cada vez mais robusto, o próprio Blender, oferecendo novas possibilidades de você trabalhar. É claro, sim, que ele não resolve tudo, ele tem as fraquezas, mas ele também tem muitas forças. E a gente tem explorado bastante essas forças, né? No caso, eu também trabalho com simulação de cirurgia facial, que é um outro campo que eu acabei não citando inicialmente, que se chama cirurgia ortognática, e o Blender se mostrou bastante compatível com as necessidades do mercado. Então você consegue fazer uma série de coisas, como simular o corte no osso, né, através de uma malha complexa que é obtida através da tomografia computadorizada, e o Blender possibilita isso. Então, além dele oferecer todos esses benefícios, né, no seu custo, ter a possibilidade de você modificar algumas características dele, ele também é muito robusto e oferece ferramentas que são muitas vezes melhores do que as ferramentas oferecidas por esses softwares fechados, que são bons também, né, mas cada pessoa tem uma característica de trabalho e cada software tem a possibilidade de se adequar melhor a essas características da pessoa. Certo. Tem uma pergunta aqui, eu estava olhando aqui na nossa listinha, tem algumas, né, que o pessoal deixou, tem a ver exatamente com essa parte do início no Blender. Ele comentou assim, que uma das primeiras coisas que o usuário repara quando vai utilizar o Blender é a interface assustadora, entre aspas, né? Ele pergunta para você como você encarou na sua primeira vez essa interface e como que você fez para utilizar ela sem problema nenhum. Então, a questão da interface assustadora,
eu imagino que tenha sido uma abordagem que eles escolheram para fazer essa interface, né, os desenvolvedores. E ela é assustadora porque não tem ícones que são autoexplicativos, que você bate o olho e já sabe mais ou menos o que aquele ícone faz, como no caso do 3D Studio Max. Só que quando você trabalha profissionalmente com 3D, um ícone é a última coisa que você quer ver na sua frente, você quer produzir. Então, quando a pessoa é profissional, a tendência dela é ficar com uma mão no mouse e outra mão no teclado. Ela nem olha menu, essas coisas, vai direto nas teclas de atalho. E o Blender ele é orientado para isso, para você utilizar bastante atalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive bastante dificuldade. É aquela coisa clássica de você não conseguir inserir objetos na cena, não conseguir mover, você está acostumado com determinados atalhos, e aí você vai tentar efetuar, né, utilizar esses atalhos e não consegue. Mas o que acontece? Qual que é a minha dica para você aprender o Blender? Você tem que fazer uma reconfiguração mental, digamos assim. Você tem que começar do zero. Tem que ter a humildade de você partir do zero, de você não saber nada, né? Só sei que nada sei. E para resolver esse problema, principalmente de pessoas que estão iniciando, né, que o Blender ele não é difícil, ele é tranquilo. O único problema é que as pessoas se confundem muito quando estão começando, né, a mexer com ele. Então eu criei um e-book. Na verdade, esse e-book é uma evolução de uma série de tutoriais que eu venho escrevendo há mais ou menos uns 10 anos. E esse e-book ele tem 424 páginas, é gratuito, né, basta você entrar no site ciceromorais.com.br, se cadastrar e baixar. Mas eu vou deixar aqui um link direto para o pessoal que acompanha o seu canal já baixar o PDF diretamente. E lá tem todos os passos para você aprender. É muito tranquilo, eu garanto para vocês, eu já dei aula para muita gente, não só aqui no Brasil, outros países, aula online, aula presencial, né, e as pessoas têm aprendido, certo? É tranquilo, garanto que é tranquilo. A única coisa que é necessária é que você tenha humildade de saber que você não sabe nada. Então, a partir do momento que você aceita isso, você tem a tranquilidade para, né, ir aprendendo e absorvendo e se familiarizando com o Blender, que o grande segredo do Blender é se familiarizar, né, com as ferramentas. Sabe, isso que você falou é uma coisa bem pontual, assim, de migração de software, né? Tanto para sistema operacional quanto para qualquer outro, que é essa sensação de que antes eu sabia tudo, caramba, e agora não sei mais nada, sabe? Realmente, isso vale não só para o Blender, eu acho que vale para o Linux em si, né? Que você vai ter que reaprender algumas coisas, muitas coisas são parecidas, outras vão ser diferentes, e cabe a você ter dedicação ou não, né? Para se adaptar à nova ferramenta que vai te trazer benefícios aí. Por curiosidade, antes de você utilizar o Blender, qual programa que você utilizava? Eu utilizava o 3D Studio Max. E antes do 3D Studio Max, eu usava o 3D Dream da Corel. E antes do 3D Dream, o Floor Plan Plus 3D. Que eu nem lembro quem que desenvolvia ele. Teve uma pergunta aqui, se existem alguns concorrentes no mercado para o Blender, quais seriam eles? Olha, é meio difícil assim você falar em concorrente, porque o Blender é um software livre, né? Tecnicamente ele não teria um concorrente. Seria o 3D Studio Max, o Maya, o Cinema 4D, que na verdade, assim, quando você trabalha com 3D, você vê que são mais ou menos compatíveis. É a mesma coisa de programação. Uma vez que você compreende uma linguagem de programação e aprende outra, as outras se tornam mais fáceis, né? Principalmente se for uma mesma abordagem, assim. E a computação gráfica... Depois que você pega a lógica do programa, né? Você diz assim, depois que você pega a lógica do programa, se aplica igual. É o que eu digo para quem acha que migrar, por exemplo, de Photoshop para GIMP é muito complicado, porque o conceito é o mesmo, né? Sim, exatamente. É que assim, eu não... A minha área de atuação, se levar em consideração toda a computação gráfica, 3D ela é bem limitada, né? Eu não posso falar assim na questão de vamos fazer um curta-metragem. Minhas experiências foram bem pequenas. Mas tem uma coisa que eu digo, que um amigo meu, na verdade, me falou uma vez, que eu achei genial a frase. Ele falou assim: Cícero, eu nunca conheci ninguém que precisasse mais do que o Blender para fazer o que faz. Nenhum artista que precisasse mais do que o Blender. E realmente eu nunca conheci ninguém, né, que não tivesse uma demanda que o Blender não pudesse resolver, que o GIMP, que o Inkscape, que são os programas que eu utilizo no dia a dia. Até porque essa questão de comparação de programas, eu acho até que se a gente for pensar muito com calma, além da gratuidade do Blender,
os demais concorrentes do mercado não têm todas as características que o Blender tem de ser multiuso. Tipo, você vai ver lá no Maya, por exemplo, você não vai encontrar certas coisas que o Blender tem, por exemplo, né? Essa parte aí de ser de edição de vídeo, misturado com composição, misturado com engine para games, é um negócio vasto, né? Bacana. Tem um camarada meu, que é um Moraes Júnior, que ele é profissional, ele trabalha na área de jogos, desenvolvimento de jogos, modelagem para personagens de jogos, deve ter feito alguma coisa de animação também para curta-metragem, e ele me falou que ele ficou espantado como que o Blender, em algumas situações, ele chegava a ser melhor que o Maya. É claro que, em algumas situações, a gente não está falando no contexto global, até porque o Maya, ele é feito para essa indústria, né? Existem muitas pessoas que desenvolvem plugins, add-ons para ele, e claro, torna esse programa muito forte, muito robusto. Mas o Blender, mesmo sendo um software livre, tendo um engajamento quase que exclusivamente da comunidade, né, ele tem ferramentas que são fantásticas. Eu citei há pouco aqui a ferramenta de track, né, para você poder capturar uma cena real e criar, né, uma possibilidade de você inserir objetos digitais. Existe também a possibilidade de você trabalhar outros programas dentro do Blender, que também são programas livres, né, software livre, como no caso do programa de Boolean que a gente usa, que no mercado eu não vi nenhuma solução que fosse compatível, né, que fosse tão boa quanto a nossa, de fazer cortes em ossos, cortes em geometrias complexas. Então, o software livre, pela característica dele, possibilita que você utilize bibliotecas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, junte ela dentro do Blender, através do Python, e desenvolva add-ons bem poderosos. Também tem o caso da fotogrametria, a gente faz escaneamento 3D através de fotos, consegue importar bacana dentro do Blender, e já há até uma mobilização, né, para a gente colocar dentro do Blender a possibilidade de você puxar as fotos e converter essas fotos num objeto 3D. Então, é claro que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né, do dia para o outro, mas a gente tem trabalhado e aos poucos temos implementado essas ferramentas. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Figueiredo. Ele diz assim, fala sobre o mercado de trabalho, né? Ele diz: hoje em dia, para o mercado de animação e edição de vídeo, onde se tem softwares da Adobe, fica muito difícil você ingressar no mercado só usando o Blender para fazer o trabalho de animação. Dentre essas pessoas que usam outro software, ele pergunta se é muito complicado você entrar nesse mercado utilizando o Blender ao invés de usar alguma coisa da Adobe ou algum outro programa. Olha, é claro que sempre tem essa característica do mercado oferecer mais vagas para uma determinada ferramenta, mas principalmente na área de computação gráfica, a gente vê, inclusive, até com o próprio desenhista, Elias, que trabalha com o GIMP, ele é muito conhecido a nível nacional, fez capas para o Mundo Estranho, para Super Interessante e tal. Ele prova que se você é bom, não importa a ferramenta. O importante é você ter uma boa ideia, você trabalhar bem, e mais importante de tudo, você entregar o trabalho em dia. Né? O mercado, ele está sempre aberto para pessoas que começam e terminam, e que fazem um trabalho bem feito. Então, nunca vai faltar lugar. Trabalhe com o Blender, trabalhe com o Maya ou qualquer outro software. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que dá para investir nesse segmento mesmo, né? Talvez não seja bom você se prender ao software só, né? Você estude, além do programa em si, todos os conceitos e teorias a respeito de animação e tudo mais, porque esse conhecimento técnico vai fazer com que você consiga produzir conteúdos independente do programa que você utilizar. Como o Cícero falou, uma vez que você entenda a lógica de funcionamento da coisa, se te jogarem para frente de um 3D Studio Max, você vai se virar, se te jogarem num Blender, você vai se virar, e assim por diante, né? Exatamente isso. O Robinson Carvalho fez uma pergunta aqui capciosa, ó. Ele diz assim, se existe alguma customização do Blender que deixa ele mais amigável? O Blender usa muitos comandos e, na maioria dos casos, você precisa ir em 2 ou 3 lugares para executar uma ação, se você for pelos menus. O que dificulta para alguns usuários, tipo ele fala, né? Eu usei principalmente o Cinema 4D e ele é muito intuitivo. Aprendi a modelar nele sem usar a internet. Nas primeiras versões do Cinema 4D, ele já era extremamente intuitivo.
Meu primeiro contato com o Blender me fez fugir dele. Acontece muito com isso aí, né? E o Maya foi o segundo que eu utilizei e me senti em casa, assim como o Cinema 4D. O 3D Studio Max parece um pouco com o Blender, mas mesmo nele conseguia fazer coisas sem internet. Já no Blender, a interface não ajudou muito. Existe algum hackzinho, alguma coisa que você possa fazer para modificar a interface do Blender e deixar ele mais amigável para fazer alguma coisa? Não, é que assim, ó, não faz muito sentido você falar em interface amigável, né? Por quê? Porque é tecla de atalho, né? E um objetivo. É isso que faz você modelar alguma coisa. Eu não acho que o Cinema 4D seja intuitivo. E o Maya também não. Eu fui tentar mexer com eles a primeira vez, não aprendi sozinho, né? Eu acho que ninguém que pega aprende. O que deve acontecer é que talvez, né, algumas pessoas são mais compatíveis com algum tipo de software. Mas no fundo é a mesma coisa, você vai ter que aprender tecla de atalho, e em 2, 3 lugares, eu não entendi muito bem essa observação, talvez ele esteja utilizando muitos menus, né? Por isso que é importante a gente aprender a tecla de atalho. No livro que eu disponibilizo abertamente, tem, né? A gente sempre foca muito na questão das teclas, fala pouco de menu, porque, assim, ó, o que tem que levar em consideração? Quando você vai trabalhar com um projeto grande, ou com um projeto, por exemplo, que vai demorar alguns dias, você não pode ficar indo em menu. Você tem que ir em tecla de atalho, né? Porque você vai perder uma parte considerável desse tempo viajando com o mouse de um ponto para o outro. Então tem que otimizar, né? E o Blender oferece isso. E oferece até muito mais ou igual a esses programas, né, que foram citados. Na verdade, você tem que aprender as teclas de atalho e ter um objetivo. E, infelizmente, algumas pessoas não vão gostar do Blender, como algumas não vão gostar do Cinema 4D, do 3D Studio Max, e assim vai. Mas são todos programas muito bons, todos eles. Legal. Gostos à parte, né? Eu tenho uma dica aqui que pode ajudar quem gosta de, ou pretende, editar vídeos no Blender. Tem um projeto que chama Blender Velvet. Não sei se você conhece, Cícero. Eu já ouvi falar, mas eu nunca... Eu já escrevi sobre ele, inclusive, eu me lembro. Eu vou colocar o post aqui na descrição do vídeo, você pode acessar aí depois. Esse Blender Velvet é uma galera que configurou o Blender de uma forma que ficasse mais amigável para edição, colocando teclas de atalho comum de outros editores, como Adobe Premiere, coisas do tipo assim. Bacana. Modificando, como o Blender tem toda a interface dele é modificável, né? Você pode jogar as barras de ferramentas e configurar do jeito que você quiser. Então eles fizeram essas mudanças aí, você só instala algumas coisas e aí você pode utilizar com uma maior tranquilidade, mas com foco em edição nesse caso, e não em modelagem. Uhum. Pô, bacana. Inclusive, assim, agora, depois que você comentou isso, eu lembrei que tem um projeto no Blender que você altera a forma de você acessar os comandos pelo mouse, né? Torna bem prático o acesso pelo mouse. Mas eu, pessoalmente, eu não gosto muito de mudar a interface padrão, porque eu também dou aula, né? E não aula só para pessoas que querem trabalhar com 3D, para ser profissionais de 3D, para entrar nesse mercado, mas também para o pessoal da área de saúde, né? Dentistas, pessoal da área de perícia e cirurgia plástica também, estão utilizando o Blender para fazer, né, alguns estudos e simulações. E aí eu gosto de deixar ele padronizado, né, para mudar o mínimo possível, para deixar a experiência assim mais fluida. Mas existem muitas ferramentas que simplificam, que modificam a interface, ferramentas que puxam essas teclas de atalhos que são compatíveis com outros programas, como acontece com a GIMP Shop, né, que é aquela aplicação que eles, não sei se é um fork, o que é que eles fizeram, que as teclas de atalhos são compatíveis às do Adobe Photoshop. Então sempre existem esses projetos. Eu mesmo fiz um que se chama ao contrário, PhotoGimp. Eu fiz um que customiza a interface do GIMP para deixar ela com o visual e a localização das ferramentas e os ícones iguais do Photoshop, dos atalhos e tal. Tem esses patchzinhos, assim, né? Uma coisa do tipo. Porque também, às vezes a pessoa gasta muito tempo estudando e aí ela quer mexer logo, né? Mexer de uma vez com um programa novo. E dificulta, se os atalhos são diferentes, dificulta bastante, né? Sim, é o que a maioria das pessoas falou nesse projeto aí, foi justamente isso, né? Que poupava tempo na curva de aprendizado, assim, do programa. Mas eu,
como professor, também eu entendo bem esse lance aí de você querer deixar o Blender no estilo padrão, porque o que acontece? Como tudo é muito customizável no mundo Linux, quando você vai ensinar um programa, é bom que você pegue um que seja meio que igual em todas as distribuições, ou que seja o default dele, assim, né? Por quê? O que acontece? Você vai ensinar, por exemplo, vamos dizer que você vai dar aula básica usando XFCE como interface. Só que você vai dizer, olha, essa aqui é a interface, XFCE e tal, só que dependendo da distribuição que o cara for baixar depois, toda a tua aula tá meio fora de contexto, porque a localização das coisas tá tudo num lugar diferente e tal. Tanto é que eu montei um laboratório para dar um curso sobre YouTube, envolvendo, no caso, eu preferi envolver programas abertos, né? Tem lá instalado o Ubuntu, Audacity, GIMP e Kdenlive, que é as coisas básicas para a galera produzir. Tá com a interface Unity lá, né? Tá com a interface Unity lá, porque o cara vai baixar o Ubuntu, vai ser aquela interface. Exatamente o que ele aprendeu no curso vai ser igual. Não tem o perigo dele baixar um GNOME diferente, um KDE modificado, e daí as coisas que ele aprendeu estão em locais diferentes, assim. Realmente, pode não ser até o jeito mais prático, né? Muitas vezes a gente que trabalha diariamente, não precisa ensinar tal programa, acaba modificando e customizando ele para deixar do jeito que a gente gosta, mudando tecla de atalho, qualquer coisa assim. Mas quando você aplica dentro do âmbito assim educacional, é bom que tenha um padrão, né? E até assim, é uma faceta de você ser um entusiasta, é você ensinar, né? Você propagar a ferramenta. E quando você ensina, você tem que simplificar ao máximo a experiência para quem está aprendendo, né? E se você começa a criar muitas opções, às vezes a pessoa, às vezes não, quase sempre a pessoa se confunde muito. Nem todo mundo gosta dessa coisa experimental, dessas muitas possibilidades de você modificar. Tem gente que só quer fazer uma coisa bem simples e quer o caminho mais tranquilo, né, para efetivar essa atividade. E foi isso que a gente aprendeu através dos cursos, né? Então, se você quer um número maior de pessoas utilizando, você tem que oferecer para elas um caminho seguro para elas conseguirem efetuar os objetivos iniciais que elas tinham quando contrataram o curso. Sim, sim, exatamente. Eu já fui uma pessoa que gostava muito de customizar tudo. Hoje em dia eu nem troco papel de parede, praticamente. Exatamente o que eu faço. Vem o que vem e fica, sabe? Eu tô mais preocupado com produzir o negócio do que ficar mexendo no sistema. Tem um amigo meu que diz assim, eu posso usar qualquer sistema operacional, você me dá qualquer um. Se eu conseguir instalar o Google Chrome, eu tenho tudo que eu preciso. Então posso instala qualquer interface, pode ser Mac, pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser BSD, pode ser Solaris. Se der para instalar o Chrome, ele funciona com qualquer um. Inclusive, você falando aí, muito tempo da minha vida com software livre, eu acho que eu investi fazendo experimentos, assim, experimentando distribuição. Já usei o Slack, já usei o Gentoo, já usei o que você imaginar de distribuição, e eu ia usar aquele Linux from scratch, né, que você instala tudo do zero. Sim. Não tenho mais paciência. Por exemplo, do Gentoo, eu fiquei uma semana instalando coisa. Acho que 1 dia, 2 dias foi só para compilar o X, né? Mas ajudou bastante. Hoje eu faço isso, mas eu faço, por exemplo, com programas experimentais. O próprio Quark, que é booleana, né, que faz cálculos booleanos complexos, ele foi compilado, né, do GitHub, lá eu baixei. O que mais? Fotogrametria, também eu compilei uma série de programas, ou seja, acabou ajudando. E o próximo passo agora é a gente conseguir pegar esses programas que estão compilados e fornecer instaladores para o pessoal poder também acessar essa tecnologia, que é outra coisa que tem o software livre. Ele oferece tudo que você possa imaginar de tecnologia disponível, né? Principalmente tecnologias assim mais novas, experimentais. O problema é você conseguir não implementar para você, não você utilizar, mas você fazer com que as pessoas tenham acesso também, né? Que o programa está lá disponível, tipo na Bíblia. Mas pouca gente sabe compilar. Essa é uma grande preocupação, né, de todo mundo que tenta divulgar o software livre em geral, eu acho, pelo menos. Pelo menos eu tenho essa preocupação. Quando eu digo para as pessoas, você falou do Gentoo ali, por exemplo, que não é que ele seja ruim, muito longe desse tipo de coisa. É que não é algo acessível para todo mundo, sabe? Não. Você vai precisar de um certo conhecimento técnico, né, para fazer as coisas.
tem gente assim que fica muito... levanta grandes questões, grandes discussões, você falar de Ubuntu ou de usar o Debian, blá, blá, blá. No meu caso, eu trabalho com computação gráfica. As bibliotecas sempre têm que estar atualizadas. Sempre tem que estar com tecnologia mais nova, né? Para você acessar a placa de vídeo, para você usar essas bibliotecas aí de Boolean, etc., que eu já citei. Então, precisa ter uma distribuição que seja pop, que as pessoas desenvolvam coisas para ela. E eu tentei usar essas alternativas aí, o Arch Linux, o Gentoo, não que seja também difícil, é que não é prático, eu preciso produzir. Né? A maioria das pessoas que trabalham com a parte gráfica precisa produzir. E a gente tem vontade, né, de utilizar um programa, um sistema operacional totalmente livre, com bibliotecas livres, aquele discurso maravilhoso. Mas se você profissionalmente trabalha com isso e a sua sobrevivência depende de você ser produtivo, não tem como você seguir à risca, né, essa ideologia do software livre. Então você tem que acabar mesclando aí com algumas bibliotecas que, né, não são tão compatíveis assim com a licença, mas também são de código aberto, sempre na medida do possível também. Muito bom, muito bom. Concordamos nesse ponto aí, Cícero. Também acho que assim, o Raul Dípias fez uma pergunta aqui, não sei se você vai saber responder. Eu, particularmente, não tenho muito conhecimento nessa área, mas vamos lá. Ele diz assim, seria legal saber em quais produções de grande nome o Blender foi utilizado. Se você conhece alguma grande produção que usou o Blender. Grande produção, assim, de você falar um filme que utilizou o Blender, eu não conheço. Né? Geralmente eu assisto o making-off dessas animações. O que eu vejo é o pessoal usando o Fedora e rodando o Maya e alguns outros softwares que foram criados no próprio estúdio, né? Isso acontece muito. Agora o pessoal está até usando mais o Maya, né? Agora, se você vai, por exemplo, no site blendernation.com, você vai ver que tem muita... que eu acho assim, produção grande para mim é uma coisa que é um trabalho difícil de efetuar, né, de efetivar, e que é para uma grande marca. Né? Para mim, isso já é uma grande produção. E você vê bastante, você vê propagandas da Coca-Cola, lá de Israel, você vê a Nicole Kidman, né, que é a esposa lá do Tom Cruise, ela fez uma propaganda aqui no Brasil, e o avião que ela entra lá no avião e tal, tem uma cena, foi feito no Blender. O pessoal aqui do Brasil, eu esqueci agora como que é o nome da produtora, mas do Tyson Frois, faz um trabalho excelente, né, para o mundo inteiro. Então, para mim, são grandes produções isso, um comercial bem feito, né, algumas partes de alguns curta-metragens. Lembrei, teve um filme que concorreu ao Oscar, eu não recordo o ano, se foi 2009, 2010, que ele foi feito parcialmente no Blender. Agora, não dá para saber que parte foi feita no Blender, porque é muito fechado isso. Mas ele concorreu ao Oscar, uma animação, né? E o pessoal falou que foi feito no Blender. Mas assim, tem que buscar. Esse site aí, o blendernation.com, ele tem, né, até uma tag lá que é sobre essas comerciais, sobre produções que foram feitas no Blender, e lá você vai ter acesso e vai saber, né, onde que ele foi utilizado. Fora essa questão das grandes produções, existem os filmes que são desenvolvidos pela Blender Foundation, que são, quando eles são lançados a nível mundial, disponíveis através do YouTube. Você pode baixar também o MP4, pode baixar em formato RAW, né? Pode baixar todos os arquivos que foram utilizados no desenvolvimento do filme, e acaba sendo muito bom não só para você curtir a produção e ver as possibilidades de utilização do Blender, mas também você ter acesso aos arquivos, né? E de repente, através dessa acessibilidade, dessa possibilidade, você aprender um pouco, né, como que é feito determinado efeito visual. Legal. Tem um desses filminhos, ele chama-se Sintel, se eu não me engano. E o meu amigo Gabriel, do canal Toca do Tux, e também do Diolinux, aqui, que a gente trabalha junto, ele legendou o filminho para quem quiser assistir, tá no canal dele, eu vou colocar aqui na descrição. Bacana. Eu tava vendo aqui os comentários da galera, teve algumas pessoas que apontaram alguns filmes aqui que o Blender, que ele foi utilizado, só não sei se realmente foi ou não. Mas a galera tá dizendo aqui que X-Men, As Aventuras de Pi e Jogos Vorazes foi utilizado o Blender. Eu não sei se a fonte é fidedigna ou não, mas... você sabe que no Homem-Aranha foi utilizado o Blender.
para uma parte do projeto que era para testar o tempo, né, de atuação dos personagens. Mas assim, como não é muito a minha área, essa parte da produção, eu tô meio por fora, né? O que eu sei é que, por exemplo, esse site Blender Nation sempre traz notícias sobre produções que são feitas com Blender. E imagino que o pessoal usa muito, porque uma coisa também que as pessoas devem levar em consideração é que não existe uma produção que é feita apenas com uma produção grande, apenas com um software, né? É igual grandes programas, né? grandes softwares. Eles são feitos com várias linguagens de programação. É impossível você pegar 200 profissionais e só trabalharem com determinadas ferramentas. É muito difícil. Geralmente o cara vai ou trabalhar com Blender, ou para fazer animação, mas aí ele não quer fazer, por exemplo, sei lá, ele quer modelar no Blender e quer animar no Maya, ou vice-versa. Possibilidade Sim, também. compreensível, é. Talvez os projetos eles tenham um padrão, tipo, quem manda no negócio, digamos assim, prefere que seja feito de tal forma, mas no fim das contas o que importa é o valor ali produzido, né? A arte produzida, o que você vai fazer, e para isso, quem está pagando no final só quer ver pronto, não importa qual ferramenta você utilize no fim das contas, né? Exatamente isso. Você poderia falar um pouco sobre aquele caso que saiu em TV, saiu em jornal, coisas assim, sobre a reconstrução da face do Santo Agostinho lá, que é um negócio assim que a galera deve estar mais ligada. Eu lembro até que na época eu escrevi sobre o assunto. E antes que eu esqueça, acabei de lembrar também que eu lembro de ter visto o Blender do making off do filme, não era O Senhor dos Anéis, era do Smeagol lá, eu acho que era, como é que é o nome daquele filme? O Hobbit. O Hobbit. The Desolation que eu não of assisti, Smaug, né? Eles utilizaram KDE, não sei qual distribuição, estavam lá com a interface KDE e com o Blender, trabalhando lá para fazer animação de uns barris no rio e tal, uma coisa assim. Interessante. Que bacana. Sempre é bom. Eu não tenho assistido muito também making off, mas quem entende, assim, bate o olho e sabe. Sobre na verdade, é o Santo Antônio, viu? Errei o santo, então. Não é o Santo Agostinho, reconstrução facial. Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua. Inclusive, até aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu tenho uns santinhos na minha área de trabalho. Aí o pessoal fala, nossa, você tem bastante fé, tem até um tux ali no meio, ó. Clybson, muito obrigado, olha como que eu trato ele com carinho. E tem vários santos aqui, mas na verdade, assim, eu não tenho religião, eu não acredito em nada. Eu tenho esses santos porque justamente eu trabalhei na construção, na reconstrução facial de alguns deles. O primeiro foi o Santo Antônio, aconteceu no final de 2013 e ele foi apresentado em 2014. Pouca gente sabe, mas não era para ser apresentada a face assim a nível mundial, era para ser apresentado só numa mostra lá na Itália, mas eu consegui conversar com o pessoal, consegui articular para apresentar, né, inclusive antes aqui no Brasil do que lá na Itália. E foi importante, foi um marco, por quê? Porque mostrou a possibilidade de você utilizar software livre para um projeto bacana, envolvendo várias áreas de conhecimento diferentes, e não parou no Santo Antônio, né? No total, até hoje, a gente reconstruiu 7 santos e 2 beatos católicos, né? O Santo Antônio de Pádua, um crânio que supostamente é da Maria Madalena, até passou também no Fantástico, Santo Antônio e Maria Madalena, matéria, 3 santos peruanos, reconstruímos a face de Madre Paulina, Santa Paulina. Fomos até São Paulo para tentar reconstruir a face do Frei Galvão, só que o crânio estava esfacelado, né? Não tinha como reconstruir ele. E agora a gente vai apresentar a face de São Vicente de Paulo, que o pessoal chama de São Vicente de Paula. A gente também está reconstruindo. É importante dizer que esses projetos, eles não são projetos unicamente religiosos, né? Eles são também culturais, históricos, e a gente trabalha muito a parte científica, né? Da odontologia legal, dessas ciências forenses, né? Perícia, desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao escaneamento. E acaba que essas ferramentas, né, essas tecnologias que a gente desenvolve, são utilizadas em campos como, no caso, as cirurgias faciais, né? Para saber a projeção do nariz, né? Para conhecimento da anatomia. E fora os santos, a gente também reconstruiu figuras históricas, como o poeta Petrarca, Francesco Petrarca, que é o pai do humanismo italiano. E por último, agora a gente reconstruiu o Senhor de Sipam,
né, que pouca gente aqui no Brasil conhece, mas o Senhor de Sipã é uma das grandes descobertas arqueológicas da história. Em 1987, descobriram um túmulo de um rei Mochi, né, o Mochica, e estava intacto esse túmulo, né? Eu fui para o Peru em julho, tive acesso direto ao crânio, fiz o escaneamento do crânio com fotografias, né, com fotogrametria, e foi mais um trabalho que foi utilizado software livre e teve uma projeção mundial. O Santo Antônio, a notícia saiu em vários idiomas, e até agora eu contabilizei que foram 19 idiomas que saíram a notícia do Senhor de Sipã. Então isso mostra que o software livre é uma alternativa bacana, né, para você trabalhar nessas áreas voltadas à saúde. Infelizmente eu não trabalho com muitas outras áreas, não posso falar muito sobre outras áreas, mas na área da saúde ele tem sido bastante aceito. Para entrar aqui nos assuntos finais da nossa entrevista, você tinha comentado antes, meio que por cima, que passou a utilizar o Ubuntu pela praticidade e não sei o quê. Mas eu queria saber se você começou a utilizar Linux por causa do Blender, se você já usava Linux e depois testou o Blender, como é que foi a sua entrada no mundo do Pinguim? Então, foi mais ou menos as duas coisas, porque eu lembro que naquela época, foi em 2003, 2002, acho que eu tive o primeiro contato. Existiam aquelas, ainda existe, né, mas naquela época era mais constante. Você comprava umas revistas que vinham com CD-ROM, né, um CD-ROM, ou acho que nem DVD naquela época, era CD-ROM mesmo. CD-ROM com joguinhos, com demos, e aí eu vi uma que falava do Linux, e fazia um tempo que eu queria trabalhar com Linux. Acho que até em 2000 foi a primeira tentativa, mas instalei ele, na verdade instalaram para mim, e eu não consegui fazer nada, que era muito diferente. E aí, como eu já tinha um pouco mais de conhecimento, eu comprei, né, essa revista, e era o Mandrake, acho que era o Mandrake 8 ou 9. E aí eu comecei a utilizar ele, e falei, eu trabalho com das antigas. Eu trabalho com 3D, eu vou procurar alguma coisa, né, algum software que seja 3D. E naturalmente o Blender apareceu na reta, baixei ele, comecei a utilizar, achava ele assim, muito arcaico, né, perto do 3D Studio Max, ele era, nossa, ele estava a léguas de distância. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Hoje, é muito comum equiparar o Blender aos outros. Naquela época ele estava tão longe, ele tinha tão poucas ferramentas, era tão difícil de operar, né? E aí eu comecei em 2003, 2004, aí em 2005 eu já virei Linux e Blender. Desinstalei o Windows da máquina e desde 2005 eu só trabalho com software livre. Claro que, como eu disse, eu acho que o Windows é um bom sistema operacional, os outros programas também, que fazem computação gráfica. Gosto muito de trabalhar com o Blender, não pretendo trocar o Linux também, gosto muito. Tenho extrema dificuldade de fazer algumas coisas em outros sistemas operacionais, mas essa extrema dificuldade também é porque eu me acostumei, né, com o Linux, que é a mesma história do rapaz que falou do cinema 4D. Você se acostuma, depois você vai tentar sair, ou vai tentar utilizar outros, você até faz as coisinhas básicas, mas é sempre bom voltar para casa, né, no conforto do lar e mexer onde você realmente domina. Pois é, concordo. Eu sofro desse mal também, digamos assim, de não conseguir. Eu tenho dificuldade, eu me acostumei tanto ao modus operandi do mundo Debian, tipo Debian, Mint, Ubuntu, essas coisas assim, e principalmente nos últimos anos a interface Unity, que muita gente odeia, mas eu adoro, que eu não consigo ser produtivo com outra coisa. É um negócio demora muito para fazer outras coisas. Até interessante você tocando no assunto, eu não sei por que as pessoas odeiam tanto o Unity. Eu acho que ele é perfeito, porque ele é simples, ele não incomoda, ele some, ele só aparece quando você chama. Por exemplo, eu faço sumir tudo a interface. Eu gosto, se eu puder, eu deixo só o wallpaper. E se puder, eu deixo só uma cor no fundo do computador, né, no desktop. E a Unity é perfeita, porque você tem lá os atalhos, você divide a tela, joga um programa de um lado, um programa do outro. Eu acho fantástico, eu acho lindo. Eu acho que o ditador benevolente lá do Ubuntu, quando falou que era a interface mais bonita, ele não se equivocou, né? Opiniões para todo lado, né? Fazer o quê? É uma opinião, né? Uma opinião, sim, não é um... Eu sou obrigado a concordar, assim. Eu não acho que seja, tipo, melhor para todo mundo, qualquer coisa assim, mas realmente eu me acostumei a ser produtivo com ela
E não é que não dê para fazer com as outras, é que eu demoro mais para fazer com as outras, digamos assim. Questão de hábito, né? E depois de tantos anos trabalhando de um jeito específico e produzindo assim, fica complicado. Do mesmo jeito que quem tem dificuldade em migrar, tipo, usou o Windows a vida toda e agora está começando a testar Linux, tem dificuldade, eu estou chegando no ponto que o contrário é verdadeiro também, sabe? Começar a usar sim, Windows, começa a sentir falta de algumas coisas, de alguns itens, assim. Nossa, para instalar, para compilar, terrível. Cícero, para finalizar aqui a nossa entrevista e antes de eu te agradecer aqui, você poderia dar umas dicas para o pessoal, quem quiser aprender um pouco mais sobre Blender, o que pode estudar, aonde que pode estudar? Você falou do seu e-book aí, quiser falar um pouco mais sobre ele. Então, na verdade o e-book, ele já, para quem quer aprender e aprender português, eu acho que é uma das melhores alternativas, principalmente porque é gratuito, né? E ele não fala só do Blender, ele fala também, você aprende, eu vou falar um pouquinho do e-book, depois eu vou falar de outros canais que você pode acessar. Então o e-book ele tem um Blender básico, para você aprender as funções bem básicas, o objetivo dele é você aprender, na verdade o nome é Reconstrução Facial 3D Digital, só que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira aprender computação gráfica, né? Então ele aborda o Blender de uma forma bem ampla, né, as ferramentas básicas dele, do Blender, faz uma explicação de como que o Blender funciona, fala um pouquinho sobre computação gráfica 3D em contexto geral, né, para a pessoa ir se habituando. E depois pula, por exemplo, para a área de você reconstruir uma tomografia computadorizada, como você fazer o escaneamento por fotografia, e como você utilizar o Make Human, né, que é um gerador paramétrico de seres humanos. E você não vai perder seu tempo lendo, porque ele foi escrito com muito carinho, né, em cima de uma experiência bastante sólida, de muitos anos ensinando pessoas. E claro, ele não vai resolver a vida, ele vai só te dar vai dar o pontapé inicial. Você vai aprender umas coisas lá básicas e vai estar preparado para quê? Para entrar em sites, né, em tutoriais um pouco mais rebuscados, mais complexos, e saber como se virar. E aí, onde você acha esses tutoriais? Você pode entrar no site, se você quer material em português, blender.com.br, certo? Lá tem um fórum, que você faz as perguntas e, claro, antes de fazer a pergunta, é sempre bom ver se alguém já respondeu essa pergunta, se alguém já fez essa pergunta. Tem tópicos só de tutoriais, né? Tutoriais voltados para animação, tutoriais para iniciantes, tutoriais para Blender Game Engine. Se você tem uma noção de information, você pode entrar no blenderartists.org, né? Também tem muitos fóruns habituados a esses, que está virando coisa de coisa antiga, né? Fóruns pela internet. Em sites específicos. O que está acontecendo agora, o pessoal está usando muita comunidade do Facebook, né, grupos do Facebook. E também tem o Blender Brasil no Facebook, tem o Blender Artists no Facebook, Blender Nation. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta, o pessoal te dirige, te manda os links para você aprender. Mas o que eu digo é que hoje é muito tranquilo você aprender Blender. Quando eu comecei, eu tive que aprender inglês. O pessoal acha que eu aprendi inglês porque eu gostava de inglês e tal. Eu aprendi inglês porque eu tinha que aprender Blender e só tinha material em inglês. Então foi bom, o Blender foi bom na minha vida porque fez aprender um pouquinho de inglês. Naquela época, se você quisesse aprender alguma coisa, tinha que ir na fonte. Né? E ainda hoje, evidentemente, né, o inglês é a língua onde você mais tem possibilidade de aprender, né? Ter acesso a recursos, aprender sobre o Blender. E tudo que sai, os tutoriais mais novos são em inglês. Mas se você tiver dificuldade, tem bastante coisa em português, nem se compara ao que tinha, sei lá, 8 anos atrás. Né? Hoje você tem possibilidades muito boas de aprender qualquer coisa na própria comunidade brasileira. O Blender, ele tem quantos anos de existência? O Blender, eu acho que ele é de 95, 21 anos. Tá bom, já dá para ver, né? Nos Estados Unidos, já tá podendo dirigir, tá certinho. Tranquilo. Já é um hominho. Já é crescidinho, já é um rapazote. Cícero, cara, sem palavras, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra poder receber você aqui, uma das pessoas de maior referência nesse aspecto aí no Brasil
e ainda por cima usuário de Linux e de software livre, né? Então, cara, deixe suas últimas palavras aí para o nosso público e meu muito obrigado. Eu queria agradecer, né? Na verdade, sempre faz tempo que eu acompanho o site, acompanho os grupos, admiro muito o seu trabalho, o trabalho do pessoal que te ajuda aí, né? E é uma honra, a honra é minha, né? E estou à disposição, se alguém tiver mais dúvidas, manda lá uma mensagem, manda mensagem para vocês, se quiser mandar para mim. Fiquem à vontade, eu estou aqui para compartilhar, né, conhecimento, porque eu usufruí do conhecimento de outras pessoas para aprender. E o mínimo que eu posso fazer, né, é agora devolver através do compartilhamento das informações que eu tenho. Muito obrigado a você e a quem está assistindo. Com certeza, né, essa é a filosofia do Linux, a gente troca informações sempre. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Esses links aí que o Cícero falou, do Blender Nation, etc., a gente vai pôr tudo aqui na descrição para você conseguir acessar fácil. Tem o e-book dele que você pode baixar também, virar um ninja do Blender aí também facilmente, tá? Um material acessível. E até uma próxima. Deixe seu like aí. Valeu, falou e até mais.